A reeleição, clientelismo e nepotismo são os pontos bastante controversos da política brasileira. E a gente vai conversar agora com o jurista, o Dr. Luiz Flávio Gomes, que está aqui conosco para falar a respeito de uma petição sobre essas questões. Dr. Luiz Flávio, obrigado pela presença, boa noite, muito grato. Boa noite, Heródoto. Como é que é essa história da petição? Que petição que é essa? É um movimento, Heródoto, um movimento pelo fim do político profissional, o que significa nós não concordamos que o político faça da política uma profissão eterna. Não é para ficar o tempo todo no seu mandato. Fim da reeleição imediatamente seria uma medida muito importante para o país. Reduziria custos e, sobretudo, diminui a corrupção. Porque quanto mais o político se perpetua no cargo público, mais ele está próximo da máquina corrupta que hoje se instalou no nosso país. Então, mas quando a gente está falando do fim de reeleição, hoje, por exemplo, o governador pode ter só uma reeleição, o presidente só pode ter uma reeleição? Perfeito. Hoje só uma. Fim da reeleição é um mandato e fim. E acabou. E o que o político, depois de exercido este cargo público, que é um cargo que está prestando um serviço à nação, que volte para a sua profissão. Se é advogado, volta a ser advogado. Se é médico, que volte a ser médico. O que nós não concordamos é que esses políticos fiquem a vida inteira, que façam carreiras, alguns até com 60 anos de carreira pública. Não pode. Nenhum país do mundo suporta isso. Tem que renovar. O princípio republicano é o seguinte: novas lideranças continuamente, para formar novas lideranças. Porque senão nunca se forma lideranças e os mesmos ficam nos mesmos cargos a vida inteira. Então, o Brasil é um dos pontos de atraso do país. O Brasil não pode continuar com esse sistema político que está aí. Necessitamos de uma reforma política urgente. E até conversávamos, Heródoto, você me perguntou, por que caminho que nós vamos chegar no fim da reeleição? Para acabar com a reeleição. Por que caminho? Ou nós vamos por uma emenda constitucional, ou nós vamos pela uma constituinte só política para a reforma, ou nós vamos por um plebiscito. Agora, o que nós precisamos para alcançar o objetivo nosso? Nós precisamos do apoio de todos. Todos temos que fazer um movimento. A lei da ficha limpa só saiu quando todo o povo apoiou. E é só desta maneira. Ulisses Guimarães dizia: político tem medo do povo. Portanto, se o povo se mobiliza e deixa sua zona do conforto para lutar pelas causas da nação, aí sim alguma coisa vai. O que ele faz? Ele vai sair na rua com bandeira? Nós temos vários caminhos. De imediato, assinar o nosso movimento. Está lá, fimdopoliticoprofissional.com.br. Peraí, fimdopoliticoprofissional.com.br. E tudo junto, hein? Fimdopoliticoprofissional, tudo junto.com.br. Não esquece do .com.br. Assine, de imediato, assinar. Estamos fazendo um movimento nacional, com vários espaços como este que você me concede. O movimento, evidentemente, não é isolado meu, é um movimento nosso, popular. Por que eu chamei movimento popular, não uma lei de iniciativa popular? Porque a reeleição é um tema constitucional. Nós dependemos de uma emenda constitucional. Não é uma lei como fizemos com a lei da ficha limpa. Sim. É diferente. Então, eu não poderia falar em lei de iniciativa popular. Então, assim, olha, fimdopoliticoprofissional.com.br, você participa, estamos juntos e nós temos que começar a moralizar. Aí alguém diz: mas essa medida é pouca. Sim, mas é um passo seguinte. Lei da ficha limpa já foi um passo. Agora, fim da reeleição, um grande passo. Dou um exemplo concreto hoje. Estamos discutindo hoje, o Brasil inteiro, se o Arruda vai ou não vai ser candidato no Distrito Federal a governador. Exatamente. Se tivesse o fim da reeleição, nós não estaríamos discutindo nada. Porque ele já não poderia concorrer, porque já foi uma vez. É Prefeito, já foi uma vez, não pode. Então, é isto que queremos, prestigiar, restabelecer a dignidade da função política. Os velhos gregos diziam que quem só cuida dos interesses particulares, só da sua casa, dos seus interesses, eles chamavam essa pessoa de idiotes. Idiotes é quem não vai para as causas coletivas que traz o benefício comum para todos. Logo, não podemos
ser como os gregos antigos, idiotas. Ou seja, vamos juntos corrigir esses pontos. Já ouvi várias pessoas dizer o seguinte, que do jeito que está a representação no Congresso Nacional, eles praticamente não representam a população brasileira. A população não se sente representada. Tanto assim é que é só você perguntar, os índices de credibilidade estão lá embaixo. Você acha que com essa proposta, com essa mudança, haveria uma recuperação da credibilidade do Congresso Nacional, porque você teria uma rotatividade maior no Senado, na Câmara, na Assembleia, enfim, todos os órgãos? Claro que haveria, Heródoto, porque você vai trocando as lideranças políticas. E se nós trocarmos com frequência, daqui a pouco a gente encontra boas pessoas. Porque se mantém os mesmos, você já sabe que não vai dar certo. Não vai progredir o país, porque eles cuidam mais dos interesses deles do que dos interesses da população. Então é melhor que se renove continuamente. Então, vamos... Esse é o objetivo principal, essa renovação. Isso é do espírito da República. Temos que, finalmente, colocar a República vigente no nosso país. Esse é o escopo. Mas, reitero, se nós não mobilizarmos, Heródoto não faz nada, porque quem está em cima está totalmente acomodado. Não, se não fosse bom, o pessoal não ia se recandidatar. Todo mundo quer ser reeleito, todo mundo, até o síndico do meu prédio lá quer ser reeleito. 78% dos atuais parlamentares estão indo para a reeleição no mesmo cargo. E mais 10 em cargos distintos. Ou seja, todo mundo quer. Por quê? Fez da política a vida dele. Mas não pode. Serviço público eletivo é uma ajuda que nós damos na nossa vida para o interesse comunitário e depois voltamos. Porque os vínculos da corrupção são intensos. Quanto mais está dentro da política, mais contaminado você fica. Né? Então é isso. Fimdopoliticoprofissional.com.br. Fimdopoliticoprofissional.com.br, que você julga que deve assinar, obviamente, antes você vai pensar a respeito da proposta que está sendo feita aqui pelo Luiz Flávio.